Irmãos, antes de lermos a porção da palavra do Senhor, eu tenho um pedido de oração aos irmãos, em favor da mãe da irmã Mônica. A Mônica mandou uma mensagem hoje à tarde pedindo oração por sua mãe, Dona Maria Celestina. Sofreu um acidente, teve traumatismo craniano, está com sangramento interno e hospitalizada, está internada no Hospital Porto Dias. Então, que os irmãos orem, lembrem de orar durante a semana por Dona Maria Celestina, por sua saúde, mãe da irmã Mônica. E lembre os irmãos da nossa conferência, aqueles que nos visitam, aqueles que vêm só no domingo à noite. Lembro que a nossa conferência, 21ª Conferência Reformada Arpáveis Puritanos, começa nesta quinta-feira, se Deus assim permitir. Estaremos na quinta, sexta, sábado, ouvindo pregações com o tema Ética Cristã e a Lei de Deus. Quinta e sexta, às 7h30 da noite. No sábado, às 9 da manhã e às 7 horas da noite. No domingo, estarão os pastores. O pastor que vem esse ano é o pastor William MacLeod, é pastor na Igreja Livre da Escócia. Ele quem estará nos palestrando. Ele vai estar pregando pela manhã, domingo que vem. E à noite, o pastor Kenneth Wisk, conhecido nosso, estará nos trazendo a palavra do Senhor. Orem pela conferência, convidem seus amigos, seus irmãos, seus colegas, conhecidos, para vir ouvir a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé, mas agora, para abrir a Bíblia, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, eu vou ler do verso 17 ao verso de número 25. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, do verso 17 até o final do capítulo, verso de número 25. Diz assim a palavra do Senhor. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém ponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras, antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Amém? Vamos orar. Vamos implorar a bênção de Deus sobre a sua palavra. Senhor Deus, santo, Tu és magnífico, Senhor. Tu és grandioso, excelso, perfeito. E adentramos a Tua presença, Senhor, com o nosso coração cheio de temor, de tremor, mas também com muita alegria, Senhor, por este dia solene que Tu mesmo designaste como um dia especial para o Teu povo em toda a terra se reunir e assim proclamar as Tuas virtudes, Senhor. As virtudes do Senhor que nos transportou do reino das trevas, que nos libertou do poder do diabo, do mundo, da carne, e nos transportou para o reino do Filho do Teu amor, para o reino do Senhor na Tua igreja, na Tua família, Senhor. Muito obrigado por esta tão grande salvação que temos em Cristo. Temos a consciência de que não éramos e nem somos merecedores de tamanha bênção,
mas aprove a Ti, Senhor, dispensar sobre nós a Tua graça, revelar sobre nós o Teu amor, a Tua condescendência, e por isso Te somos gratos, Senhor. Conhecemos a nossa pequenez, a nossa falha, os nossos pecados e suplicamos a Ti o perdão deles, Pai. Que o nosso culto, Senhor, seja agradável à Tua pessoa, que o Senhor seja glorificado nesta noite mais uma vez. Te imploramos humildemente que a Tua palavra encontre guarida no coração, Senhor, de cada irmão, de cada irmã presente, que haja salvação esta noite. Eu te peço, Senhor, em especial por esta igreja, por esta congregação, por esta porção do Teu povo que aqui se congrega, que todos, Senhor, estejam atentos para o ensino da Tua palavra. Que o Senhor ajude a cada um a perceber, a compreender as verdades bíblicas que o Senhor mesmo tem revelado a nós, para que andemos, Senhor, nos Teus caminhos, para que permaneçamos como igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, como a Tua palavra ordena, Senhor. Abençoa a mim também, neste momento de instrução, Senhor, me dê graça, dê sabedoria, e que o ensino, Senhor, seja na total dependência do Teu Espírito Santo. Ouve, Senhor, a nossa oração. Eu te peço ainda pelos enfermos da igreja. Eu te peço pela mãe da irmã Mônica, a dona Maria Celestina, que o Senhor cuide dela. Peço também que o Senhor abençoe os demais enfermos da nossa igreja, os parentes que estão internados, que estão acamados, que o Senhor venha prover tudo que é necessário para a vida deles e que a Tua vontade boa, perfeita e agradável seja feita, Senhor, na vida deles. Continua conosco, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus Cristo é que nós choramos. Amém. Irmãos e as irmãs podem sentar. Ainda, irmãos, no Antigo Testamento, na época em que Israel era o único povo do Senhor na face da terra, Deus revelou a um profeta o futuro do povo de Deus, o futuro da igreja. Refiro ao profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi levantado pelo Senhor no momento em que Israel se afastava dos caminhos de Deus e havia virado as costas para o mandamento, para os mandamentos do Senhor, para a revelação da sua lei. Israel havia adorado deuses estranhos. E o Senhor então levanta o profeta Jeremias e logo no início do seu livro, no capítulo 3, no versículo 15, o Senhor usa Jeremias e diz a Israel: dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. O que Jeremias recebe da parte do Senhor é uma revelação acerca de uma nova ordem espiritual, irmãos. O profeta Jeremias enxerga uma nova ordem espiritual que apresenta uma relação com Deus especial. O versículo diz: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, líderes para o povo de Deus, líderes que não iam conduzir o seu povo para caminhos estranhos, para caminhos contrários à revelação da vontade de Deus. Mas pelo contrário, o Senhor diz, que vos apacentem, isto é, que cuidem de vocês, que pastoreiem vocês com conhecimento e com inteligência. O conhecimento e inteligência aqui é exatamente de acordo com a palavra do Senhor. Tendo o conhecimento da palavra do Senhor, tendo a inteligência acerca da revelação de Deus. Jeremias vê essa nova ordem espiritual no que diz respeito à nossa época. Jeremias é quase unânime a interpretação dos estudiosos acerca da visão que Jeremias tem, ou da revelação que Deus dá a Jeremias. Jeremias vê nada mais, nada menos do que a nossa época. Época em que a igreja é espalhada por toda a terra, época em que a igreja tem todo o conhecimento da parte de Deus, porque Israel não tinha ainda. Israel estava recebendo a revelação de Deus. No entanto, nós, como igreja de Jesus Cristo, o povo verdadeiro de Deus, crentes em Cristo Jesus espalhados pela terra, temos a revelação plena da parte de Deus. Temos toda a revelação de Deus. E Deus tem levantado, de acordo com a sua graça, pastores, líderes para a sua igreja, que conduzem o rebanho de Cristo segundo a sua palavra. Paulo, escrevendo a Timóteo, traz nesses versos que li agora, no capítulo 5, a Timóteo e a nós, como igreja, instruções acerca exatamente dos líderes da igreja, dos pastores da igreja, os presbíteros que Deus tem levantado para o bem, para o conforto, para a edificação, para o consolo, para a repreensão
do seu povo, para que o seu povo caminhe nos trilhos, caminhe exatamente nas sendas que o Senhor mesmo determinou que o seu povo andasse. Os irmãos têm acompanhado a exposição da carta de Paulo a Timóteo. Paulo escreve ao jovem Timóteo, pastor evangelista da igreja de Éfeso, que tinha a incumbência de lidar com falsos mestres. E esta carta é considerada pelos estudiosos como uma das cartas pastorais. Tenho dito aos irmãos desde o início da exposição da carta que nós temos, portanto, um modelo permanente de como a igreja de Cristo deve caminhar, deve proceder até a volta de Cristo. O que temos diante de nós, então, é a lei de Deus para a igreja. E nós temos que nos esforçar debaixo da graça de Deus, na total dependência do seu Espírito, para observarmos os ensinamentos que Deus dá à igreja. No que diz respeito ao capítulo 5 e ao capítulo 6, os dois últimos capítulos desta primeira epístola, Paulo está ensinando a Timóteo como ele, pastor, deve lidar com várias classes de pessoas dentro da igreja. Mas, na verdade, nós temos que entender que a revelação de Deus nestes capítulos, ou nesta carta, não diz respeito, para sermos mais fiéis ao texto, não diz respeito apenas à responsabilidade do pastor Timóteo, mas à responsabilidade de todos os crentes. Então, podemos dizer que não há aqui apenas uma relação pastoral com vários tipos de pessoas na igreja, mas uma relação interpessoal, uma relação eclesiástica, na verdade. É uma responsabilidade que todos nós temos uns para com os outros. Paulo começou o capítulo ensinando como se deve proceder com relação aos mais idosos, aos homens e às mulheres. Aos homens idosos se deve proceder, se deve lidar como a pais, as mulheres mais velhas, idosas, como se fossem nossas mães. Os jovens, da mesma idade, nossa ou menor, devem ser tratados como irmãos, com verdade, não num olhar altivo. Por ser pastor, Timóteo não tinha que olhar altivamente, mas tinha que olhar para os jovens da igreja como irmãos, e as moças como irmãs com toda a pureza, fugindo da imoralidade, da perversão, da fornicação sexual. No domingo passado, nós vimos Paulo instruindo a igreja, Timóteo, mas a igreja, por meio de Timóteo, acerca dos necessitados, mais especificamente acerca das viúvas. Vimos que Paulo deixou claro que a responsabilidade primeira é dos parentes, filhos e netos das viúvas, que cuidem delas. Agora, se há viúvas de fato, viúvas verdadeiramente viúvas, que tenham necessidade, que não tenham amparo, que se dedicam à obra de Deus, que servem à igreja como exemplo para as mulheres mais jovens, que a igreja, então, seja bênção para a vida dessas mulheres e cuide da vida delas. E agora, Paulo trata dos presbíteros. No capítulo 6, ele vai trazer instruções sobre senhores e servos, ou patrões e empregados, no nosso contexto, e acerca também dos ricos. Mas aqui no final do capítulo, nos versos que li com os irmãos, Paulo instrui acerca dos presbíteros. Eu quero considerar esses versos sobre o tema honra aos presbíteros, ou cuidando dos presbíteros também, num certo sentido, como toda a igreja deve fazer. O que Paulo faz aqui, ele traz 3 assuntos que dizem respeito ao presbiterato. Primeiro, ele menciona o reconhecimento dos presbíteros, versos 17 e 18. Depois, o cuidado, a proteção aos presbíteros, no versos 19 a 21, caso alguém tenha queixa ou acusação contra o presbítero. E do verso 22 até o final, ele trata ainda sobre a ordenação do presbítero, como se deve ocorrer uma ordenação a um homem chamado ao presbiterato. Então vamos considerar, irmãos, esses versos, debaixo da graça de Deus, começando que os irmãos atentem para o ensino, busquem graça de Deus, espero que o Senhor abençoe o entendimento, a leitura dos irmãos, para que Deus continue com as suas mãos estendidas sobre nós, não para juízo, mas para a bênção da nossa igreja. O Espírito Santo, por intermédio de Paulo, diz, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros. Então vejam, Paulo está falando dos homens mais velhos que conduzem a igreja. O termo traduzido por presbítero aqui é o mesmo traduzido por homens mais velhos, lá no início do capítulo.
deste capítulo 5. Mas o contexto deixa anciãos, né? A palavra é anciãos. Lá era presbíteros e aqui é presbíteros também. Lá no sentido de ancião, de idoso, como o contexto mesmo revela, e aqui como liderança, como aqueles que governam, como o texto deixa muito bem claro. Os irmãos sabem, lembram que os presbíteros, eles são os líderes da igreja. Eles são aqueles que fazem parte da igreja, mas que foram chamados por Deus como supervisores do rebanho, ou como bispos do rebanho. No início do capítulo 3, o apóstolo Paulo disse: fiel é a palavra, se alguém aspirar ao episcopado, excelente obra almeja, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. E aí depois ele traz as qualificações. Então, os presbíteros aqui, eles são os bispos da igreja. Lembra, os irmãos, que à luz de Atos, capítulo 20, quando Paulo manda chamar de Mileto os presbíteros da igreja de Éfeso, desta igreja que Timóteo está pastoreando nesse momento aqui da carta, ele manda chamar em Atos 20 os presbíteros, os líderes da igreja de Éfeso, e Paulo diz aos presbíteros: Deus constituiu vocês como bispos. Então os presbíteros são supervisores, são episcopos, eles são supervisores do rebanho. E naquele mesmo capítulo, Paulo diz que esses presbíteros que foram constituídos bispos, que devem pastorear o rebanho de Cristo. Então, a quem Paulo se refere, tanto no capítulo 3 como aqui no capítulo 5, são aos pastores da igreja, chamados de presbíteros, chamados de bispos ou chamados de pastores. Porque, na verdade, os termos são intercambiáveis e dizem respeito ao líder da igreja, aquele homem que Deus chamou, capacitou, habilitou para servir a Deus cuidando do seu rebanho, do rebanho de Cristo. Esses são os líderes. E de acordo com a Escritura Sagrada, todos, irmãos, todos os presbíteros são dignos de honra, pelo simples fato da função deles. Uma vez que Deus chamou homens para cuidarem do seu rebanho, esses homens têm a dignidade exatamente na função que eles exercem. Aprove a Deus chamar esses homens para o seu cuidado. Por isso, Paulo diz aqui: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros, de dupla honra, pelo simples fato de eles serem os pastores da igreja. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 12, nós lemos: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Essa é a ordem de Deus aos Tessalonicenses, essa é a ordem de Deus para Éfeso, por intermédio de Paulo a Timóteo. Essa é a ordem de Deus quando o Senhor os voltou aos Hebreus, no capítulo 13, verso 17. Obedecei aos vossos guias. Os guias são os líderes da igreja, são os que governam a igreja. E a ordem do Senhor é: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. Isto é, eles estão atentos, eles estão prontos, eles servem a igreja cuidando das ovelhas de Cristo. Então, obedecei aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo. Gemendo aqui, todo mundo sabe o que é gemer, e aqui é no sentido de tristeza, é o contrário de alegria. Para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto é, gemer, pastorear gemendo, pastorear sofrendo, isso não aproveita a vós outros hebreus. Isso não é proveitoso, não traz nenhum benefício. Isso não é bom para vocês. Se os pastores de vocês, se os presbíteros de vocês pastorearem e cuidarem de vocês gemendo com tristeza, não. Que vocês obedeçam aos líderes de vocês, que sejam submissos a eles, porque eles zelam pela alma de vocês. Então, vejam, todo presbítero, ele é digno de honra, de acordo com a Escritura Sagrada. Hoje pela manhã nós vimos como os filhos devem obedecer aos pais. E eu disse aos irmãos: por que os filhos devem obedecer aos pais? Porque Deus colocou os pais para o bem dos filhos. Os filhos, então, devem honrar os pais, porque os pais são representantes de Deus no lar, junto aos seus filhos. Da mesma forma, na igreja, aqueles que são colocados por Deus e que são escolhidos pela igreja, ou melhor,
que são reconhecidos pela igreja como chamados por Deus, merecem honra, merecem respeito, merecem cuidado, né, neste sentido de honra, obediência, enfim. Eles estão sempre à frente, irmãos, do trabalho. Devem ser considerados merecedores dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, que presidem e que governam a igreja bem. O que é governar a igreja bem? Se nós lembrarmos do que o apóstolo Pedro, presbítero Pedro, é assim que ele se apresenta no capítulo 5 da sua primeira epístola, ele diz, eu, presbítero como vós, né? E aí ele dá a ordem aos presbíteros, a instrução aos presbíteros que pastoreiem o rebanho de Deus. Não com sorte da ganância, não com constrangimento, não como dominadores do rebanho, mas sendo exemplo para o rebanho. Isso é presidir bem. Pela graça e pela misericórdia de Deus, irmão. Nós podemos dizer sim, que nós temos um pastoreio nesta igreja, presbíteros que presidem bem. Nós não estamos falando de perfeição, nós não estamos falando de porque ninguém é perfeito, mas não são homens dominadores do rebanho. Não são homens que querem lucrar com o rebanho. Não são homens que querem o poder sobre o rebanho. Mas são homens que têm, a história está aí, a história desta igreja, os anos desta igreja estão aí para mostrar como a igreja tem se conduzido, como os presbíteros têm buscado agradar a Deus, servir a Deus, cuidar dos irmãos. Então, a Bíblia diz aqui que eles devem ser considerados merecedores de dupla honra. Principalmente, diz o texto, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. Porque dentre os presbíteros regentes, os presbíteros que cuidam da igreja, há aqueles que Deus separa para o ensino, diretamente para o ensino. Aqui está uma base bíblica forte para o entendimento presbiteriano. O presbiterianismo faz uma distinção entre presbítero regente e presbítero docente. Então, o presbítero regente é aquele presbítero que cuida do rebanho, que ora com o rebanho, aconselha o rebanho, ama o rebanho, mas que tem a sua função paralela, tem a sua profissão, mas existem aqueles presbíteros que o Senhor separa para a docência da igreja, para uma entrega total ao ministério do ensino. E a Bíblia diz principalmente esses, quando a Bíblia diz, há uma discussão aqui em termos da interpretação bíblica, alguns entendem que somente os docentes devem receber dupla honra, e outros entendem que também alguns presbíteros regentes, quando presidem bem, podem, se a igreja julgar correto, também entregar ou reconhecer a dupla honra. Os dobrados honorários aqui, ele diz respeito não apenas à honra, ao respeito, ao temor, à reverência, mas também ao sustento financeiro, mas também à remuneração, ao reconhecimento de um bom trabalho, daqueles que se entregam a presidir a igreja e que, por isso, exercem um trabalho importante e que acabam se afadigando na palavra, como o texto diz, que presidem bem com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. O verbo grego, traduzido aqui, dá a ideia de trabalho, de bastante trabalho a ponto da exaustão, de alguém que se dedica e se debruça e gasta toda a sua força, toda a sua inteligência e o seu tempo debruçando-se no ensino das Escrituras para compreender as Escrituras de forma fiel e transmitir à igreja a vontade de Deus. Por isso, lá em Jeremias, meus irmãos, no capítulo 3, versículo 15, que o Senhor prometeu ao seu povo pastores que pastoreassem o seu povo com inteligência e com conhecimento, isto é, com dedicação exclusiva à compreensão e à transmissão da verdade da palavra de Deus. Por seu trabalho exaustivo, para aqueles que se dedicam exclusivamente a isso, o texto diz, eles devem ser considerados merecedores de dupla honra. Honra, eu disse, significa aqui, os honorários, aqui apareceu lá no versículo 3. É a mesma palavra. Quando nós lemos honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. É a mesma palavra. Lá no verso 3, traduzido por honra, e no versículo 17, traduzido por honorários. Porque a palavra honra dá a ideia não só de respeito, não só de reverência, mas também de sustento financeiro. Tanto que no versículo 18 explica o versículo 17, lança a luz
Pois a Escritura declara, não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Na primeira parte do verso 18, Paulo cita Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4, onde o Senhor ensina a Israel acerca da justiça. No contexto agrícola, onde o boi deveria trilhar o caminho, cuidar do caminho, era o instrumento para ali a semente, para tudo que Israel plantava, e os patrões que eram avarentos, ou os donos da terra que eram avarentos, queriam apenas colocar o boi para trabalhar e não queria deixar que o boi comesse dos grãos que ele acabava debulhando quando caminhava. E o Senhor diz, não é assim que Israel deve proceder. Quando o boi estiver debulhando, deixe que ele coma dos grãos ali, das espigas que ele está debulhando. Ele vai pisando, os grãos vão saindo e ele está trabalhando, então ele pode comer daquele grão sem nenhum problema. Depois o Senhor cita Mateus, Paulo, melhor, cita as palavras de Cristo, em Mateus capítulo 10, versículo 10, quando o Senhor ordena que os seus ministros saiam para exercer o seu ministério, o seu ofício de evangelistas, de pregadores, e o trabalhador é digno do seu salário. Paulo, quando escreve aos Coríntios, não deve lembrar que a carta de Paulo aos Coríntios, ela também traz um aspecto onde se ataca o ministério apostólico de Paulo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 7, Paulo diz, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Paulo está defendendo a sua liberdade, o seu direito como apóstolo, como alguém que vive para o ministério. Ele diz, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, ele cita o mesmo texto do Antigo Testamento, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Veja o que Paulo, eu faço questão de dizer, o que o Espírito Santo faz por intermédio de Paulo. Ele lança luz sobre o texto de Deuteronômio. Paulo diz, acaso é com bois que Deus se preocupa? Deus está preocupado com boi? Paulo diz, ou é seguramente por nós que ele o diz. Então, por que o Senhor fez com que Moisés escrevesse o texto de Deuteronômio falando acerca de boi? Era por causa do boi? Paulo diz, não, era por causa daqueles que vivem do Evangelho. É seguramente por nós que ele o diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós, Paulo diz, vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, que era o contexto específico de Paulo, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Estavam acusando Paulo de ser avarento, de querer se aproveitar da igreja, dos irmãos, e Paulo preferiu não receber o sustento dele, por questão ética naquele contexto. Mas ele continua no verso 13, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor os que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Vejam, irmãos, os irmãos sabem que, seguindo o bom proceder da igreja, nós não temos, como o pastor Paulo não fazia, não temos gastado tempo e nem temos falado de dinheiro na igreja. Essa não é a nossa prática. Embora seja um assunto importante para a igreja, não é pecado tratar de dinheiro, mas pelo contexto, de forma sábia, penso, a igreja permanece do jeito que tem se mantido. E é verdade que o assunto de finanças, o assunto de sustento pastoral, é um assunto o tanto quanto delicado por causa do nosso contexto moderno, do contexto de crescimento de igrejas e igrejas, onde líderes acabam se aproveitando disso e acabam extorquindo o dinheiro das ovelhas, ficam ricos por causa da igreja, enquanto há pobres dentro da igreja, querem salários exorbitantes, ao invés de cuidarem das ovelhas, e por aí vai. E nós temos alguns exemplos bem ruins no que diz respeito à liderança, a pastoreio, de igrejas onde homens querem ficar ricos, enfim. Isso é fato, nós não precisamos esconder, nem devemos esconder essa triste realidade. No entanto, isso não faz com que, ou isso não deve fazer com que nos
omitamos daquilo que a Bíblia apresenta como verdade. O que Paulo está tratando é do fato de que aqueles que presidem bem, especificamente, aqueles que exercem o seu ministério no ensino da palavra, se afadigam no ensino da palavra. Não são homens preguiçosos, não são homens que não têm habilidade nenhuma, que não têm inteligência nenhuma, e que veem o púlpito ou o pastoreio como um cabide de emprego, onde vão entrar no ministério apenas para ganhar dinheiro. Não é desse que Paulo está falando. Paulo está falando daqueles que trabalham a exaustão, que se dedicam ao estudo para pastorear a igreja. Paulo está dizendo, esses devem receber dobrados honorários. O pastor Paulo, quando pregou esse texto, há 5 anos, mais ou menos, ele disse o que são dobrados honorários para a igreja. Não podemos determinar aqui. E ele deu um conselho sábio, ele disse, dobrados honorários seria receber, em média, o que os membros recebem na igreja. Então não vai ser o mais rico da igreja, mas também não precisa ser aquele que recebe um pouquinho a ponto de precisar trabalhar em outra área para sustentar a sua família. Infelizmente, além dessa realidade de homens avarentos, lobos vorazes, na verdade, que querem ficar ricos, há também, irmãos, os irmãos sabem disso, em muitos contextos, não é o nosso, graças a Deus por isso, mas em alguns contextos, pastores sofrem, pastores querem ser fiéis, querem se dedicar à Escritura Sagrada, acabam sofrendo porque a igreja não lhes dá um sustento digno. E ao invés de eles se dedicarem exclusivamente ao ensino da Escritura, eles têm, por necessidade, com a sua responsabilidade com a sua família, eles têm que se envolver em outro trabalho. Separando, dividindo então o seu tempo, e claro, sem dúvida nenhuma, a igreja acaba perdendo com isso, porque deixa de ter um ministro que se debruça nas Escrituras, que dedica todo o seu tempo para o ensino da Escritura. Então há esse ponto, não é o nosso caso. A igreja tem reconhecido o ministério pastoral, tem buscado dar um salário digno ao pastor para que ele se dedique ao ministério à luz do que a Bíblia ensina de fato. Porque é bênção da parte de Deus, irmãos. O sustento deve ser generoso pelo esforço que o pastor realiza. Qual é a função, irmãos, da igreja? Paulo mencionou isso no capítulo 3, quando disse, escrevo-te estas coisas esperando ver-te em breve, para que se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ela sustenta a verdade, ela mantém a verdade, e para isso a igreja foi colocada no mundo. É a única instituição no mundo que tem esta responsabilidade de promover o reino de Deus, de pregar a verdade. E o ministro do evangelho, aquele que se dedica, o presbítero docente, aquele que se dedica ao ensino, ele tem exatamente essa função de alimentar a igreja, de fazer com que a igreja cresça na verdade, fazer com que a igreja seja mantida na verdade, que é a palavra de Deus. Escrevendo aos Efésios, irmãos devem lembrar do texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, Paulo diz acerca da igreja, do ministério espiritual da igreja. Ele mesmo, isto é, Deus, concedeu uns para apóstolos, se refere aqui aos ofícios dos primeiros anos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Vejam que, de fato, aqueles que se dedicam ao ministério do ensino na igreja, eles são peça fundamental na igreja. Porque a igreja será edificada exatamente na doutrina dos apóstolos, na doutrina dos profetas, isto é, no conhecimento das Escrituras, com a inteligência nas Escrituras. E quando isso é negligenciado numa igreja, a igreja tende ao fracasso, irmão. A igreja tende à frieza espiritual e à morte espiritual, porque a palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus é vida para a igreja. Então, que tenhamos sempre isso em mente. Repito, todos os presbíteros que presidem a igreja, eles são dignos de honra pela função que eles exercem. E aqueles que se dedicam ao ministério do ensino, que se afadigam, que gastam toda a sua energia no ensino, eles são dignos de dupla honra.
não é? Reconhecimento. A igreja deve reconhecer os homens levantados por Deus para o bem da igreja. E devem, obviamente, tomar cuidado também, cuidar deles no que diz respeito a qualquer queixa que seja levantada contra eles. Verso 19, não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhos. O que acontece aqui? Os irmãos sabem, quer dizer, eu acho que os irmãos sabem que em toda igreja há reclamação. Toda igreja há queixa. Porque a igreja é composta de pecadores. E como pecadores, nós nunca estamos satisfeitos. E reclamar dos presbíteros é a coisa mais fácil que tem. Reclamar dos pastores é a coisa mais fácil que tem. Por quê? Porque eles estão à frente da igreja. Isto é, eles estão expostos à igreja, como homens públicos na igreja. Então eles acabam se expondo, mesmo que não queira, são expostos, porque eles estão à frente, estão conduzindo a igreja. Então eles são expostos a críticas, eles são expostos a invejas, sim, porque alguns queriam estar na igreja, estar à frente da igreja ou na liderança da igreja, pensando que o serviço do presbiterato é status na igreja. Eu fiz referência a isso no capítulo 3, quando consideramos em que consiste o episcopado. Não é um local de status na igreja, não é algo que dê projeção para um homem. Pelo contrário, o episcopado é função, é trabalho, é obra. Aquele que aspira ao episcopado, excelente obra almeja, é trabalho, é serviço dentro da igreja. Então, uma vez que eles estão servindo a igreja na liderança, alguns homens que não entendem o papel da liderança, tendo inveja dos presbíteros, porque queriam estar à frente da igreja, acabam criticando o presbítero, apontando erro de presbítero X, presbítero Y. Porque é fácil fazer, porque falhas todos nós temos. Não quero justificar nenhum erro nosso, nenhum pecado nosso. Os presbíteros, sejam docentes ou regentes, são expostos. E facilmente alguém pode ser alvo, como presbítero, de crítica, de inveja e até, às vezes, de rancores. Por uma falta ou outra que nós sempre vamos ter como presbíteros da igreja, algum irmão pode guardar um rancor contra a liderança. E eles estão expostos a isso. E o que Paulo diz, não se pode aceitar qualquer tipo de denúncia contra eles. Não aceites denúncia contra presbítero. E aí Paulo retorna ao Antigo Testamento, citando Deuteronômio, capítulo 17, verso 6, capítulo 19, versículo 15, quando diz, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Pelo simples fato, irmãos, de que se há uma denúncia, que ela seja verdadeira. O que Paulo está preocupado. Paulo não está apenas defendendo os presbíteros aqui. E, obviamente, Paulo não está aqui querendo passar a mão em algum erro. O versículo 20 deixa isso claro. Paulo não está aqui querendo encobrir pecado de ninguém, mas ele está apenas de forma responsável, inspirada pelo Espírito Santo, apóstolo, instruindo Timóteo, instruindo a igreja de Éfeso e nos instruindo agora. Acerca da verdade de que é necessário que a denúncia seja verdadeira, para que não haja dentro da igreja fofoca, para que não haja dentro da igreja rancores, para que não haja dentro da igreja inveja ou qualquer crítica demoníaca, que ao invés de trazer o bem para a igreja, vai trazer mal para a igreja. Então é necessário que haja 2 ou 3 testemunhas de acordo com a lei, para que todo testemunho seja verdadeiro. Esse é um princípio, irmãos, na verdade, não apenas para presbíteros. Se os irmãos lembrarem de Mateus capítulo 18, quando Cristo ensina como se deve proceder com um irmão que peca contra outro irmão, vá até o irmão, converse com ele. Se ele lhe ouvir, ganhaste o irmão. Se ele não ouvir, procura um outro irmão. Se ele não ouvir, diz a igreja. E se ele não ouvir, então, considere publicano, gentil. Esse é um procedimento com qualquer irmão dentro da igreja. Eu devo procurar o meu irmão e conversar com o meu irmão sobre alguma coisa. Do mesmo modo com os presbíteros. Os presbíteros, não por serem presbíteros, deixam de ser irmãos em Cristo. Eles são servos que são chamados por Deus para a liderança da igreja. Então, que haja, no mínimo, 2 testemunhas, para que não haja fofoca sobre o presbítero, para que não haja nada que venha denegrir a igreja de Cristo, não só o presbítero, mas a igreja de Cristo.
Percebam que Paulo não está aqui passando a mão em nenhum pecado, porque no versículo 20 ele diz, quanto aos que vivem no pecado, percebam que Paulo está dizendo os que vivem no pecado. A nossa versão traduziu bem o tempo verbal grego que aparece aqui. Aparece um verbo, seria o pecar. E aqui, só que está no presente, o que indica uma ação contínua, e a nossa versão traduziu bem, quando diz quanto aos que vivem no pecado. É o que vivem em constante erro contra as Escrituras Sagradas, de forma deliberada. Então, Paulo diz quanto aos que vivem no pecado, quem vive no pecado? Os presbíteros. Repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Os demais quem? Os demais presbíteros e os irmãos da igreja. Os presbíteros, se há um presbítero que vive em pecado, esse deve ser exortado, deve ser repreendido. Se ele vive em pecado deliberadamente, por ser uma pessoa pública, então o pecado dele será exposto, ele será repreendido publicamente. Com que fim? Para que os outros presbíteros temam, vendo o presbítero viveu em pecado, então eu vou temer a Deus, para que eu não viva em pecado também. E a igreja tema. Essa é a função da disciplina eclesiástica. Do verso 21, à luz do que Paulo mesmo vem tratando, com base no Antigo Testamento, Paulo traz 3 testemunhos para exortar Timóteo a fazer isso, a cuidar da igreja. Lembra que a responsabilidade de Timóteo é cuidar da igreja. E o seu julgamento e o seu cuidado deve ser justo. E aí Paulo diz, conjuro-te perante Deus, Cristo Jesus e os anjos eleitos. Porque Cristo Jesus virá julgar todos os homens. Os anjos vão participar do julgamento e nós vamos participar do julgamento também. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Essa é a grande responsabilidade, irmãos de Timóteo. Tenho dito aos irmãos, a responsabilidade não é apenas de Timóteo, mas de toda a igreja. Porque a responsabilidade de buscar pureza na igreja, obviamente, é sim da liderança, mas também dos membros. Todos nós temos que lutar pela santidade da igreja, pela pureza e pela verdade. E Timóteo, como pastor da igreja de Éfeso, ele deve entender que quem está olhando o seu ministério é nada mais, nada menos do que o Pai, o Filho e os anjos eleitos. Todo mundo espiritual está vendo, afinal de contas, Timóteo foi chamado por esse Deus ao ministério da igreja de Éfeso. Ele deve, então, obedecer ao Senhor Deus que o colocou na liderança da igreja. Não é função fácil, irmão, para nenhum pastor, para nenhum presbítero da igreja ter que exercer a disciplina. Qualquer disciplina exercida sobre um membro da igreja é pesado demais para o conselho da igreja. É pesado demais para os presbíteros da igreja. Imaginem ter que submeter a disciplina eclesiástica, a repreensão pública a um presbítero do próprio conselho, o que deve ser muito mais doloroso, sem dúvida nenhuma. Mas assim deve ser feito, assim deve ser realizado, sem injustiça. Percebam que a repreensão ela é feita exatamente por causa de Deus, que é juiz. Conjuro-te perante Deus. Deus é quem é juiz, irmão. Nós erramos. Eu não tenho medo de me equivocar nessa afirmativa. Nós erramos quando nós julgamos os outros sem conhecimento de causa. Mateus capítulo 7. O Senhor diz, não julgueis para que não sejais julgados. Da mesma sorte que julgardes os outros, sereis julgados. O ponto ali não é um julgamento correto. O ponto ali é um julgamento, um juízo sem conhecimento de causa. E muitas vezes nós queremos nos colocar como juízes dos outros. E às vezes membros querem se colocar como juízes do conselho da igreja. Deus é juiz. Sim, o conselho da igreja e os irmãos, no seu escopo, podem julgar algo, mas contanto que seja fundamentado com a verdade. Nós temos a autoridade de Deus para julgar, quando nós temos o conhecimento
das Escrituras, o conhecimento correto das Escrituras, o conhecimento de fato, o conhecimento da causa. Então, analisando com todo temor, tremor diante de Deus, sabendo que somos insuficientes para isso, mas julgando o fato, pegando as Escrituras, entendendo que as Escrituras condenam tal erro, então nós vamos agir com um juízo correto, com um julgamento correto. Caso não haja conhecimento de causa e conhecimento das Escrituras, então nós vamos pecar contra Deus, que é justo. Afinal de contas, uma verdade tem que ser dita. Deus está muito mais preocupado com o bem da igreja do que nós. Isso é verdade. Deus é o primeiro que tem, ou o único melhor, que tem um verdadeiro objetivo para a igreja. E nós devemos estar submetidos à sua vontade revelada para o bem da igreja. Então, reconheçamos os presbíteros, cuidemos dos presbíteros, para que não haja nenhuma injustiça dentro da igreja, e cuidado ainda no que diz respeito à ordenação do presbítero. Verso 22, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, diz respeito à ordenação aqui, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Timóteo, como era um dos líderes da igreja, um dos presbíteros da igreja, certamente a igreja de Éfeso tinha presbítero. Um dos maiores problemas da igreja de Éfeso era a incapacidade dos pastores da igreja de Éfeso. Nós lembram que havia homens, Paulo começa a carta praticamente dizendo isso, homens que estavam ensinando falsas doutrinas, provavelmente presbíteros dentro da igreja. Provavelmente homens que tinham essa autoridade da parte de Deus de exercer ensino. E ao invés de ensinarem as coisas verdadeiras, estavam ensinando aquilo que era contrário às Escrituras Sagradas, como já vimos no primeiro capítulo. Então, como um dos responsáveis pelo bem da igreja, Paulo diz a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Porque se alguém impõe as mãos ordenando um homem ao ministério do presbiterato da igreja que esteja em pecado, esse é cúmplice do pecado do outro. Conserva-te a ti mesmo puro, Timóteo. Paulo tinha dito, dedica-te à oração, ao ensino, ao conhecimento das Escrituras. E Paulo diz, conserva-te a ti mesmo puro, não seja cúmplice de pecados de outra pessoa. Porque a questão aqui, irmãos, é que Timóteo tem que vigiar para não apoiar pecados de homens. A questão aqui é a percepção da vida de homens dentro da igreja. Então, os presbíteros, assim como Timóteo, devem atentar para os homens da igreja e para ver como eles procedem na sua vida. Se procedem de forma correta, se são santos como devem ser, então serão aptos ao presbiterato. Mas se andam em pecado, se têm falhas morais graves, então não servem para o presbiterato da igreja. O capítulo 3 deixou claro as qualificações necessárias para o serviço do presbiterato. Veja como o verso 24, Paulo diz, os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Então cuidado, Timóteo, não sejas precipitado, não tenha pressa em ordenar alguém, porque alguns pecados são notórios, é verdade, mas outros vão se manifestar só mais tarde. Então é necessário esperar o tempo correto. Não sei se todos sabem, os mais novos, né, que têm 1 ano, 2 anos na igreja, mas no sistema presbiteriano, para que alguém seja ordenado ao ministro da palavra, ele passa um bom tempo sendo avaliado. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra ao mesmo. Deve externar o seu chamado ministerial. Olha, vem ao conselho, externa o seu chamado, eu entendo que Deus está me chamando ao ministério pastoral, eu quero servir a igreja, pastoreando a igreja, o conselho vai ouvir, vai dar instruções, se for aprovado, se o conselho perceber que aquele irmão tem chamado, de fato, o chamado persiste no seu coração, ele deverá ir a um seminário, estudar teologia, se preparar, conhecer os fundamentos
da Bíblia Sagrada, interpretação bíblica, eclesiologia e tudo que envolve. Depois, voltando dos estudos, deverá ser avaliado novamente pelo conselho, se aprovado é indicado ao presbitério da igreja. O presbitério vai avaliar, vai exigir que esse candidato ao ministério dê um bom testemunho de vida dentro de casa, na sociedade, na igreja. A igreja deve reconhecer o chamado desse homem. Tendo sido aprovado, ele deverá preparar uma monografia, um trabalho de conclusão junto ao presbitério. O presbitério vai avaliar o seu trabalho, vai julgar o seu trabalho. Se ele for aprovado, ele vai para um sermão de prova, ele vai pregar e por aí vai. E ele prega na igreja ou em igrejas para que os pastores, os presbíteros ouçam o candidato. Esse é o caminho. Parece difícil para alguns, bom, em um certo sentido, não deixa de ser. E deve ser assim, irmãos. Os irmãos sabem que no contexto evangélico, de forma geral, qualquer homem é chamado ao ministério. Falou bem, é chamado ao ministério. Tem dinheiro, é chamado ao ministério. Tem curso superior, é chamado ao ministério. Qualificações válidas para algum contexto, mas não necessariamente para o pastoreio da igreja. Então Paulo está dizendo a Timóteo, não te precipite. Avalia bem, né, a conduta do homem. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Há pecado que demora a ser revelado, mas ele vai acabar sendo revelado. Da mesma forma, diz Timóteo no versículo 25, no que diz respeito à piedade. Da mesma sorte, também as boas obras, antecipadamente se evidenciam. Então, aqueles que andam de conformidade com a palavra de Deus, que são piedosos, eles manifestam a sua piedade. Quando assim não seja, não podem ocultar-se. Se não anda de forma piedosa, não tem como esconder, irmãos, pecados ou vida equivocada diante de Deus. Cuidado, então, honrem os presbíteros, cuidem dos presbíteros e não tenham pressa em reconhecer o chamado ao presbiterato de algum homem. Faltou o verso 23, irmãos. O verso 23, Paulo diz, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Não entrar muito detalhe aqui, que tipo de vinho era, a Bíblia que diz que vinho não tinha álcool, vinho é vinho, e, enfim. Mas o ponto aqui é que, diante de toda essa instrução a Timóteo, o jovem Timóteo, pastor evangelista da igreja, com toda essa responsabilidade dentro da igreja, de cuidar dos mais velhos, de cuidar das viúvas, de lidar com os presbíteros da igreja, não é nesse sentido de encorajar a igreja a cuidar dos presbíteros, a honrar os presbíteros, a não ser precipitado. Paulo, como mais experiente aqui, instrui Timóteo a cuidar da saúde, porque o ministério pastoral exige muito do pastor. Exige do pastor tanto que ele chega a enfermar. O trabalho dele é de exaustão. E se ele não cuidar da sua saúde, ele certamente ficará enfermo. Por isso, Paulo diz a Timóteo que, de acordo com o texto, tinha os problemas de estômago dele. Talvez gastrite ou coisa parecida. Então, Paulo diz, Timóteo, não toma só água. A água ali no Oriente, como até hoje, não é tão saudável. E Paulo diz, não toma só água. A água pode continuar provocando a tua enfermidade, mas toma um pouquinho de vinho. Aí os especialistas em vinho vão afirmar o benefício do vinho. Claro que Paulo aqui não está dizendo toma muito vinho, isso era proibido de acordo lá com o início do capítulo 3, que o homem de Deus, que vai servir a igreja, que não seja dado a muito vinho. Então Paulo não está aqui encorajando Timóteo a beber muito vinho, mas toma um pouco de vinho, Timóteo, também para o bem do seu estômago. Para nós seria tomar aí um pantoprazol, ou coisa parecida, para cuidar do seu estômago, já que você tem esse problema de estômago. De fato, irmãos, o ministério pastoral exige muito do ministro. E não apenas do ministro, como temos considerado aqui, mas dos presbíteros também. Todos nós devemos tomar cuidado no que diz respeito a esses homens que Deus, de forma graciosa, soberana e sábia, constituiu na igreja como nossos pastores. Que deve ficar para nós, irmãos. Em primeiro lugar, para ressaltar algumas verdades que consideramos aqui. Em primeiro lugar, os presbíteros são dignos de honra. Anotem isso aí na Bíblia de vocês. Os presbíteros são dignos de honra.
Eles não são perfeitos. Felizmente eu tenho que falar isso. Isso poderia até ser dispensado, né? Quem é perfeito? Ninguém é perfeito. Mas, às vezes, como ovelhas, nós esquecemos que os presbíteros não são perfeitos. Ninguém é perfeito. Todos precisamos de ajuda em alguma área da vida. Mas Deus os chamou. Deus chamou esses homens que servem como presbíteros na igreja. E a igreja reconheceu. Nunca esqueçam disso. Os presbíteros foram chamados por Deus e a igreja reconheceu o chamado desses presbíteros, a ponto de elegê-los, de escolhê-los, de confirmar e dizer não, nós concordamos e vamos honrar esses presbíteros. Deus os chamou, Deus os colocou nesta função que é tão importante para a igreja de Cristo. Nunca esqueçam disso, irmãos. Essa função é importante para a igreja. A igreja é o que os presbíteros da igreja são. Quando pastores, presbíteros, pastores, bispos, não conduzem bem a igreja, então a igreja se desvia da verdade. E essa função é importante, por isso os irmãos devem honrar os seus presbíteros. Eles são os guias da igreja e eles têm grande responsabilidade. Não pensem que é fácil a função de presbítero da igreja. Não é. Como foi dito durante o sermão, eles são expostos. São expostos por serem presbíteros da igreja. E os irmãos pensam que é fácil manter uma igreja teologicamente saudável, financeiramente saudável. Não é fácil, irmãos, manter uma igreja. Se homens errados forem colocados no presbiterato da igreja, a igreja caminhará por caminhos errados. Será o fim da igreja. Grande responsabilidade tem os presbíteros e por isso eles são dignos de honra. E ainda, quero encorajar os irmãos, orem pelos seus presbíteros. Orem. Orem pelo pastor Américo, pastor Armando, presbíteros da igreja também. Orem pelo presbítero Célio, presbítero Zoínio, presbítero Jonas, presbítero Cleus, presbítero Raimundo. Orem pelos presbíteros da igreja. Para que Deus nos conserve fiéis, sinceros, que queiram o bem da igreja, o crescimento saudável da igreja, com a teologia correta, segundo a ordenança de Deus. Digo ainda para os irmãos, isso é o mínimo que vocês podem fazer, irmãos. Eu disse, nós, presbíteros, temos necessidades. Nós somos frágeis. E nós dependemos muito da graça de Deus. Dependemos da graça de Deus para que a sua igreja seja dirigida. Ninguém aqui, irmãos, podem ter certeza e sabem disso. Ninguém aqui busca sucesso. Ninguém aqui busca autopromoção. Ninguém aqui se apresenta como super crente ou super homem. Todos nós somos insuficientes para essa obra. Não condene a sua liderança. Não condene a sua liderança. Ajude os seus presbíteros. Ajude os seus presbíteros. Ore por eles, converse com eles. Eu sei que, por sermos brasileiros e filhos da nossa época, nós queremos criticar as autoridades que são colocadas sobre nós. É muito fácil apontar o erro das autoridades. Mas nós devemos agir como cristãos de fato. Buscar ajudar, usando os meios corretos. Então, se você vê uma falha, com certeza você vê, o pastor da igreja, os presbíteros da igreja, converse com os presbíteros da igreja. Não os acuse, mas procure o presbítero da igreja, ore com ele.
A responsabilidade deles, irmãos, é diante de Deus. É diante de Deus. Deus é juiz dos presbíteros. E essa é a grande responsabilidade que eles têm de cuidar da igreja. Ore pelos seus presbíteros. E, finalmente, cuidado ao escolher presbíteros. Terceira e última lição, aplicação para nós. Cuidado ao escolher presbíteros. Para o ano nós teremos, se Deus permitir, reeleição de presbíteros, reeleição de diáconos. Nós sabemos quando teremos uma nova eleição para novos presbíteros, mas a verdade deve permanecer no nosso coração. Os homens que serão escolhidos e ordenados determinarão o rumo desta igreja. Os homens que os irmãos escolherem para servirem como presbítero da igreja, esses homens, juntamente com esses que já estão, determinarão o rumo da igreja. Vejam a responsabilidade que a igreja tem de escolher homens, presbíteros, que sejam responsáveis diante de Deus. Precisamos avaliar cuidadosamente aqueles que porventura sejam indicados ao presbiterato da igreja. Como Timóteo, nenhum de nós deve se precipitar, mas deve buscar graça de Deus em oração, em jejum, em consagração, pedindo que Deus conduza a sua igreja, que levante homens fiéis para o andamento, para o bem da sua igreja. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé. Peço ao presbítero Zoênio que escolha um hino, um cântico. Vamos louvar a Deus, depois encerrar o nosso culto, orando, impetrando a bênção apostólica. Inário número 180.